Imagine que você está a caminho de algum lugar quando, de repente, avista um animal que necessita de auxílio. Você poderia simplesmente prosseguir, certo? Este pobre servo, por exemplo, encontrava-se desorientado, acreditando estar sendo perseguido por um predador, mas acabou encontrando seu anjo da guarda pessoal. Ah, vejam só! Um bebê elefante desajeitado caiu em uma vala e pensou que a sua família iria deixá-lo para trás. No entanto, eles decidiram chamar pessoas para ajudar e, com a assistência de uma escavadeira, os humanos conseguiram libertar o pequenino. Essa mamãe elefante é mais astuta do que a maioria das pessoas que conheço. Já este lobo estava morrendo de fome há tanto tempo que acabou pedindo ajuda a um humano. Esse homem gentil agiu rapidamente, não hesitando em compartilhar toda a comida que possuía com o animal faminto. O cavalo, não viu o sol por 10 anos, e ninguém se importava com ele. Nessa situação, os cascos do cavalo cresceram cerca de 1 metro de comprimento. Este homem tinha certeza de que um estacionamento não era lugar para um gatinho morar, e assim, o pequeno felino encontrou um novo pai amoroso. Apenas acabará de nascer quando um pobre pinguim não teve chance contra um grupo de orcas assassinas. Sua única esperança de escapar estava nas pessoas que estavam em um barco. Observe como esse pobre patinho estava superaquecido. Felizmente, esse homem rapidamente percebeu o que fazer para salvar a vida da ave. Agora, esse filhotinho pode se reunir com seus irmãos. Esta raposa decidiu roubar comida na frente de alguns pescadores, mas o homem não ficou com raiva, pois percebeu a fome do animal. Então, ele decidiu compartilhar. Esse gancinho ficou preso entre algumas pedras enquanto tentava alcançar sua família. Tudo o que ele podia fazer era esperar por um milagre, e esse milagre veio na forma de uma mulher. Uma mamãe cadela desesperada implorava aos transeuntes por ajuda, mas este homem foi a única pessoa que se deu ao trabalho de segui-la e salvar 2 pequenas, porém importantes, vidas. E agora, eles são melhores amigos para sempre. Esses leões marinhos não tinham ideia de como ajudar o seu amigo, que acidentalmente ficou preso em um pneu ao redor do pescoço e mal conseguia respirar. Felizmente, o resgate chegou rapidamente e encontrou uma solução. O homem jamais imaginaria encontrar um cachorro abandonado à beira de um campo, mas ele decidiu encarar o desafio. Esse macaquinho ficou preso nas grades e seus pais não foram capazes de ajudá-lo, nem mesmo os socorristas conseguiram devido ao pânico da mãe. No entanto, eles não desistiram e encontraram uma maneira de libertar o pequeno. Após apagar um incêndio, um bombeiro notou um gatinho inconsciente dentro da casa. Ele poderia ter simplesmente ignorado, mas sabia que cada vida vale a pena ser salva. Tropeçou em uma calopsita extremamente desidratada no meio da estrada, e isso só pode significar uma coisa, pessoal, levá-la para casa. Este bezerro escorregou e caiu na forte correnteza de um rio alagado, e parecia que seu destino estava selado. No entanto, essas pessoas corajosas decidiram o contrário e conseguiram salvar o animal. Quando essa águia careca não conseguia voar para o céu, esses indivíduos perceberam que algo estava errado. Eles decidiram ajudar, mas não foi fácil conquistar a confiança um do outro. Esta ovelha estava tão afundada na lama que mal conseguia se mover. Felizmente, as pessoas chegaram a tempo e fizeram de tudo para salvá-la. O policial ouviu os gritos de um cachorro infeliz que acidentalmente ficou enrolado em algum tecido. O oficial não hesitou em cortar, e a alegria desse cãozinho não conheceu limites. Esta tartaruga teve uma última chance de escapar de um enorme tubarão-tigre, e esses indivíduos sabiam o que precisava ser feito. Este filhote de urso perdeu sua mãe e veio para as pessoas em busca de comida. Agora, eles têm a responsabilidade de cuidar dele. Grande respeito por carregar todo um ecossistema em suas costas, mas, juntamente com essas conchas, muitas vezes vêm parasitas. Então, esse homem limpa a tartaruga e salva sua vida. Para salvar esse infeliz elefante que decidiu beber água de uma pedreira, os salva-vidas da vida selvagem tiveram que encontrar uma solução em comum. Eles tentaram várias rotas de fuga até encontrarem a correta. Essas baleias quase chegaram ao mar aberto quando ficaram presas no gelo e começaram a entrar em pânico.
Levou 8 horas para as pessoas libertá-las e evitar que sufocassem no processo. Esse bebê certamente se lembrará desse dia como o mais feliz de sua vida. Essas pessoas interromperam um enorme rebanho de camelôs no meio do deserto para salvar suas vidas, porque sabiam que não havia uma única fonte de água pelos próximos 160 quilômetros. Se o dono dessa casa não tivesse retornado a tempo, esse cachorro não teria sobrevivido ao calor escaldante de 37 graus Celsius. Um safari foi interrompido quando o indivíduo percebeu uma zebra caída no chão. A pobre criatura estava extremamente desidratada. Esse indivíduo encontrou 2 filhotes de tartaruga marinha e estava ajudando-os a chegar ao oceano. Inicialmente, ele pensou que eram os únicos, mas logo percebeu que havia mais filhotes perdidos. Esses indivíduos encontraram uma foca abandonada que estava isolada do oceano e exausta demais para encontrar seu caminho. No entanto, assim que a colocaram na água, o filhote imediatamente recuperou a vitalidade. Uma raposa ficou presa de forma bastante infeliz em uma roda enquanto buscava por comida. Diante disso, as pessoas não tiveram outra opção senão levá-la aos profissionais responsáveis. Um crocodilo caiu em um poço vazio e poderia ter ficado preso lá para sempre. Porém, essas pessoas corajosas decidiram lutar por sua vida. Não importa quem acredita ou não na evolução, quando está calor, todos precisamos nos hidratar da mesma forma. Mas esse pássaro está agindo de forma notável para evitar a desidratação. Imagine como é para uma mãe ouvir o choro do seu filho e não poder ajudá-lo. Ela tinha certeza de que o homem estava lá para prejudicar seu bebê, mas entendeu errado. Após um bombardeio, o homem que mora aqui perdeu tudo. Seu cachorro nem teve tempo de sair correndo de casa. As chances de o filhote ainda estar vivo eram escassas, mas os socorristas não perderam a esperança e, então, ocorreu um milagre. Não sabemos como essa vaca acabou em um canal, mas sabemos que teria sido impossível resgatá-la sem equipamentos pesados. Felizmente, esses trabalhadores não tiveram medo de interromper o que estavam fazendo. 2 filhotes e sua mãe poderiam ter se tornado uma refeição saudável para uma matilha de lobo se não fosse pela coragem de um silvicultor. Algo assustou tanto este canguru que ele ficou sentado na água a noite toda e não conseguia mais se mover devido à hipotermia. As pessoas tiveram que intervir por conta própria. Veja como elas não querem deixá-lo partir. Observe essa barbatana enorme pertencente a uma baleia de 10 toneladas que ficou presa na lama em águas rasas. Não teria sobrevivido até a maré voltar se não fosse por essas pessoas gentis que ficaram ao seu lado. Passar por congelamento até a morte é um destino terrível, no entanto, esses burros milagrosamente sobreviveram a uma noite a 40 graus negativos. Observe esses elefantes bloqueando o caminho das pessoas para pedir ajuda. De alguma forma, eles perceberam que um veículo era a única esperança de salvar seu bebê de 8 meses do PAN. A forma como o bebê imediatamente correu para sua mãe parte meu coração. Os humanos não devem interferir na vida selvagem, mas quando este abutre da montanha ficou órfão, as pessoas decidiram lhe dar uma chance. Durante 136 dias, alimentaram o pássaro com um drone até que ele pudesse voar sozinho. Esse cara não conseguia pensar em outra maneira de salvar esta raposa, exceto jogando uma corda nela. Aparentemente, esta é a Einstein das raposas. Um cachorrinho doente implorou por ajuda de todas as pessoas que passavam, mas todos a afastaram por causa de sua aparência. Exceto por esse cara, ele sabia que essa boa menina poderia ser curada e que ela valia a pena. Quando esta mulher correu para ajudar um canguru, ela não entendia completamente a coisa incrível que estava fazendo. Não temos ideia de como essa cabra acabou na rede elétrica, mas uma coisa é certa, sua vida estava inteiramente nas mãos dessas pessoas. Eles tentaram derrubar o animal, mas não conseguiram e partiram para o plano B. Um ganso sem bico não pode se alimentar, mesmo que a comida esteja bem na frente dele. No entanto, esse pobre coitado tem a sorte de ser o primeiro ganso na história a receber um bico impresso em 3D. Esse pequeno golfinho não possuía força suficiente para lutar contra as ondas, mas então esse homem deu uma ajudinha. Acredite ou não, esse alce se aproximou dos humanos por conta própria,
pedindo um pouco de água, e teve sorte. Essa pequena raposa estava enfrentando sérios problemas e tomou a decisão mais corajosa de sua vida, pegou a estrada na esperança de que os humanos a ajudassem, e funcionou. Ver como esse homem salva um passarinho da sede faz meu coração derreter. É incrível imaginar uma enorme cobra se aproximar de um homem em busca de água, e ele a banha. Algumas pessoas são realmente incríveis. A ilha onde a girafa chamada Ziva vivia estava afundando rapidamente em águas infestadas de crocodilos. A melhor solução foi escoltar o animal até um local seguro em uma jangada. Se você acha que o câncer é apenas uma doença humana, dê uma olhada neste grande cinto de chifre de 22 anos chamado Yari. Todos presumiam que essa cadela estava apenas grávida, mas descobriu-se que quase 10 litros de líquido se acumularam dentro dela. Felizmente, uma pessoa realmente notou e conseguiu ajudar o animal. Basta olhar como essa multidão de estranhos se reuniu quando uma baleia de 10 metros de repente apareceu na praia. Um desentendimento com um caçador furtivo deixou essa águia sem seu bico e incapacitada de se alimentar. Esse bezerro estava sendo levado pela correnteza enquanto tentava atravessar um rio. Ele teria sido condenado se não fosse por esse corajoso indivíduo. O cachorro simplesmente para de respirar enquanto caminha, e seu dono tem certeza de que seu animal de estimação já se foi. No entanto, esse transeunte aleatório decide tentar ressuscitá-lo. Esse pobre gato ficou congelado no gelo ao lado de um caminho de caminhada, e apenas essas duas mulheres responderam aos seus gritos de socorro. Ela vai ficar bem agora. Veja como essa mulher está tentando devolver um bebê coala perdido à sua mãe. Esses são os momentos que restauram nossa fé na humanidade. Essa mulher não está surfando apenas por diversão. Seu cachorro foi arrastado para a água durante uma tempestade. Foi somente na segunda tentativa que o dono conseguiu resgatá-lo. Seu gato paga um alto preço por sair da segurança do quintal. Se esse homem não tivesse vindo em socorro, uma pobre raposa teria passado dias tentando sair de um canal gelado. Ao ver alguns humanos, ela implora por sua vida. Eles tentam ajudá-la a sair por conta própria. Um pequeno golfinho bebê nada acidentalmente em um beco sem saída e se joga na praia em desespero. Mas, felizmente, essa mulher percebe e decide levá-lo de volta ao mar. Este homem está horrorizado porque seu cachorro ainda está dentro de um carro em chamas. Um policial imediatamente começa a procurar o cachorro, cujo tempo está se esgotando. No entanto, tirá-lo do carro acaba sendo ainda mais difícil do que eles esperavam. Você sempre pode comprar um carro novo, mas nunca pode comprar um novo melhor amigo. Isso é o que acontece quando um beija-flor não percebe uma árvore enquanto voa a uma velocidade de 40 km por hora. Você nunca vai adivinhar onde esse potro está levando essas pessoas. Ele está desesperadamente pedindo que tentem ajudá-lo a chegar até sua mãe. Uma pequena raposa filhote decide se servir de comida de cachorro, mas acaba ficando com a cabeça presa em uma jarra. Sorte para essa raposa que encontrou ajuda no quintal de uma pessoa determinada. Agora parece que esse filhote pertence a ela. Veja como o cachorro é levado pela corrente. Leva toda uma equipe de policiais para resgatá-lo, mas a parte mais difícil ainda estava por vir, ressuscitar o cachorro com urgência. Este esquilo provavelmente só queria brincar com uma linha de pesca, mas acabou se enroscando e não conseguiu sair. Levou muito tempo para essas pessoas libertá-lo, mas ele decidiu voltar e agradecê-los. A única razão pela qual este burro ainda está vivo é por causa de um tronco que ficou preso em um rio inundado. Ele precisava aguentar tempo suficiente para que essas pessoas realizassem uma missão de resgate bem-sucedida. Esta cobra real ficou presa em uma rede de pesca, e a sede teria acabado se ela não conseguisse chamar a atenção das pessoas. Então ela arriscou, e o povo ligou para um salvador de cobras que cuidou dela. Esses macaquinhos estão usando suas últimas forças para se agarrar a um poste. Pelo amor da vida, eles definitivamente teriam caído se essa pessoa não tivesse aparecido a tempo. Mas agora eles estão salvos.
Não sabemos por que esses dois elefantes de repente decidiram atravessar o mar a nado, mas uma coisa é certa, eles teriam se afogado sem a ajuda das tripulações humanas de dois barcos. Este jovem elefante teve o infortúnio de cair em um buraco do exato tamanho dele. Foi necessário um grupo inteiro de pessoas para encontrar uma maneira de salvá-lo e mantê-lo vivo até lá. Esse ursinho fez sua primeira viagem, mas nadou longe demais e subestimou completamente sua força. Mesmo depois do barco dos pescadores, ele simplesmente teria afundado se não fosse por eles. Um cachorro abandonado ficou preso em um rio caudaloso e nem tentou pedir ajuda, mas uma equipe de resgate inteira apareceu para ele. Quase 200 porcos ficaram presos em um celeiro que pegou fogo de repente, mas veja como uma operação de resgate padrão se transforma na coisa mais doce de todas. Quando essa orca ficou presa nas rochas na maré baixa, estava condenada, mas os socorristas derramaram água nela por 6 horas para que não morresse de superaquecimento antes que a maré subisse. Esse leopardo desidratado ficou com a cabeça presa em um recipiente de metal e ficou sentado no meio da estrada, esperando por ajuda. Veja como o predador tolera bravamente o manuseio enquanto é resgatado. Observe como essa mãe elefante cobre seu bebê com seu próprio corpo. Seu coração parou de bater enquanto as equipes de resgate lutavam por sua vida. O jovem temia o pior, que sua mãe nunca acordasse. Esse veado foi o único de todo o rebanho que não conseguiu atravessar o rio congelado com uma temperatura de menos 14 graus Celsius. A pobre alma não teria sobrevivido à noite, mas não precisou, pois alguns trabalhadores locais vieram em seu socorro. Sua vida está em boas mãos agora. Um desses pescadores imediatamente correu para ajudar quando viu um culto preso na lama, mas empurrar o animal de 30 quilos não foi tão fácil, especialmente porque ele não cooperava. No entanto, eles fizeram o possível para devolvê-lo aos pais. Essa cabra está praticamente implorando para essa mulher segui-la, não para mostrar seus filhos, mas para salvar suas vidas. Oh, meu Deus, venha aqui, bebê, venha cá. Meu Deus, o que você está fazendo aqui embaixo? Toda a família está reunida novamente. Ninguém sabia o que havia de errado com Gorman e por que ele estava me evitando, mas esse veterinário imediatamente percebeu qual era o problema, na verdade. De alguma forma, conseguiu engolir uma garrafa de plástico de meio litro. Corey ficou sentado na beira da estrada por 6 horas para atrair ajuda para outro cachorro que havia sido atropelado por um carro enquanto isso. Mateus não desistiu para poder se reunir com seu melhor amigo. Não há dúvidas de que os animais também têm sentimentos. Este homem viu um macaco ferido na beira da estrada e não pôde deixar de realizar um ato de bondade, pelo qual os animais o agradeceram sinceramente. Agora eles serão amigos para sempre. Não faço ideia de como esse cara ouviu gritos desesperados de socorro no meio da estrada, mas uma coisa eu sei, sem ele, uma pequena vida teria sido interrompida. É óbvio, olhando para esse ganso congelado, que não há nada que possa ser feito para ajudá-lo, exceto por esse transeunte aleatório que decidiu tentar de qualquer maneira. Imagine o que as aves de rapina teriam feito com esse pombo se a polícia não tivesse notado a situação. Mudou tudo. Parece complicado, mas esses profissionais criaram uma solução muito incomum. Trabalhadores ouviram um grito de socorro vindo de um poço inundado e resolveram verificar. Viram esse pobre cachorro desde filhote. Veja como ela implora ao resgatador para puxar seu bebê para fora primeiro. Bem-vindo de volta à vida. Depois de avistarem 4 veados na forte corrente, esses profissionais, canoístas, conseguiram carregá-los diretamente em seu caiaque. Uau! O servo vai se lembrar desse mergulho pelo resto da vida. Esse casal definitivamente não esperava ver isso durante um encontro na natureza. Eles imediatamente correram para ajudar a vaca bebê que estava apavorada. Essa águia não conseguia encontrar comida para si mesma e estava extremamente exausta. Rastejou até a estrada para implorar por ajuda. Ellen, onde foi notada por um trabalhador da reabilitação da vida selvagem chamado Martin. Uma pobre corça perdeu sua casa e toda a sua família em um incêndio florestal. Ela milagrosamente conseguiu sobreviver.
Um furacão levou tudo de uma senhora até seu padrinho. Depois de se resignar com a perda, o universo de repente a presenteou novamente. Ela ainda tinha o que mais importava. Dois machos lutaram tão ferozmente para determinar qual deles era o macho alfa que travaram chifres e caíram diretamente em um rio gelado. Eles não tiveram outra opção senão aceitar a ajuda desse homem. Este urso encontrou uma forma de abrir uma lata, mas acabou ficando com a língua presa nela. Imagine que ele foi inteligente o suficiente para pedir ajuda aos humanos. Veja o que a vida circense pode fazer com o rei das feras. Ele foi resgatado por um voluntário, mas as autoridades não permitiram que ela ficasse com o animal. Asha, com quase 1 ano de idade, pesava cerca de 13 quilos quando foi encontrada em um circo itinerante. Mas veja como ela se transforma com um pouco de cuidado. Acredite ou não, um bando de porcos selvagens trouxe seus filhotes para brincar no parquinho, exceto 2 dos leitões que não conseguiram encontrar a saída. Então, as pessoas tiveram que chamar os bombeiros para ajudar. Essas garotas geralmente verificam ninhos de pássaros flutuantes para garantir a segurança, mas não desta vez. 2 filhotes recém-nascidos sobreviveram milagrosamente. Nunca saberemos se esse macaco teria tido forças para nadar até a costa ou não, mas está claro como o dia que o pequeno Jack Sparrow sabe exatamente como os humanos podem ser úteis e como usá-los corretamente. O que poderia ser pior para um cão jovem e corajoso do que perder 2 patas ao mesmo tempo? Veja como ela está feliz por poder correr novamente. Um urso curioso encontrou um barril no meio da floresta e resolveu descobrir o que havia dentro. Acabou descobrindo que era uma armadilha. Sorte dele que as pessoas estavam passando. Esse homem viu uma ovelha presa na neve e decidiu ajudá-la, mas nem ele tinha ideia de como sua ação seria grandiosa. Uma pobre égua caiu em um ralo e não conseguia sair sozinha. Foram necessários 6 tipos de equipamentos e 12 pessoas para libertar o animal. O cavalo nunca teria conseguido sair desse pesadelo sem o apoio desse homem. Se você achava que areia movediça era algo inventado por cineastas, então você estava errado. Em questão de horas, um enorme camelo ficou preso na areia movediça, até o peito. Ninguém prestava atenção nesse corvo congelado e ele já havia resignado-se ao seu destino, mas essa mulher decidiu fazer diferente. A última coisa que você espera ver em um canteiro de obras é um servo. Um pouco mais e ele teria permanecido lá para sempre, mas os trabalhadores salvaram o servo da única maneira que sabiam. Em um último esforço, esse soldado correu para resgatar um servo bebê, mesmo depois de ele já ter afundado. Quem imaginaria que um poço tão pequeno se tornaria o local de descanso final para um alce tão grande? Mas a hipotermia cobrou seu preço, e foram necessários 7 homens adultos para libertar o animal. Um pinguim encontrou um abrigo enquanto tentava escapar de um predador e acabou ficando preso. Felizmente, o pinguim teve a sorte de encontrar um humano no meio da Antártida desolada. Basta olhar como ele está feliz por ter conhecido estrangeiros. Esse soldado está cumprindo sua missão mais importante até agora. Graças aos seus esforços, essa cegonha trará muito mais bebês ao mundo. Os filhotes de uma mãe leopardo caíram em uma armadilha enquanto ela estava caçando, e ela nunca mais os teria visto se não fosse por essas boas pessoas. Felizmente, todos esses animais ficarão bem. Portanto, sinta-se à vontade para nos contar qual história mais tocou você. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se em nosso canal para mais conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo.